Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 18, Jesus começa a contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você já parou para pensar sobre esse versículo 1? Dever de orar sempre e nunca desfalecer. Logo, Jesus está falando de uma obrigação, de algo que há a necessidade de ser colocado em prática diariamente. Pois o próprio Jesus, falando também de oração, em Mateus capítulo 6, quando ele vai ensinar os seus discípulos como deveriam orar, ele fala sobre pedir o pão de cada dia. Logo, o Senhor está falando de oração, e essa oração tem que ser todos os dias, pois nós precisamos do pão todos os dias. Logo, Jesus indiretamente está falando de oração constante. Jesus está falando no capítulo 18 sobre o dever, que é uma obrigação, e o Senhor sabe o que está falando, pois o servo e a serva de Deus, uma vez regenerado, estabelecido a sua união com o Criador através da obra de Jesus, o sacrifício de Jesus, passamos a nos alimentar do Criador, do Senhor. Deus é a nossa fonte de vida, pois Ele que nos criou, Ele que criou você. Logo, nós somos criatura e somos dependentes do Criador. Jesus que faz essa mediação para mim e para você. A oração é alimento para a nossa vida. E Jesus, para falar sobre um princípio muito poderoso que tem que andar junto com a oração, que é a perseverança. Não basta nós somente orar, nós temos que perseverar em oração. Nós sabemos que todo mundo praticamente ora. Tem muitos servos de Deus e servas de Deus que tinham uma vida de oração outra hora, mas hoje já não está mais na presença de Deus. Em algum momento parou de perseverar, que é o ato de permanecer em uma situação independente das circunstâncias. Você permanece orando em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, em tempo de opressão. Jesus usa como pano de fundo a viúva que perseverou buscando aquele juiz todos os dias para julgar a sua causa. Observe que ela perseverou, ela insistiu na sua causa e ela conseguiu, porque o juiz concedeu aquilo que desejava o coração dela. Observe que o Senhor está falando para mim e para você, que quando nós perseveramos em algo que aparentemente aos olhos de muitos está perdido, mas por causa da perseverança, persistir e insistir diariamente, o Senhor vai nos conceder aquela vitória. E é interessante que o Senhor termina a parábola no versículo 8 do capítulo 18, dizendo e falando sobre a sua vinda. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, ou seja, achará fé entre o seu povo, achará fé entre aqueles que invocam o seu nome, que proclamam o seu nome, achará fé na terra, porventura o Senhor achará, porque o Senhor termina a parábola falando da sua vinda e falando dessa forma. Primeiro, o Senhor está trazendo um alerta para mim e para você, que a dificuldade do cotidiano, que acontece não somente na minha vida, na sua vida, mas na vida de todos que estão nesse mundo, portanto, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, como os que não estão, passam adversidade, sofrem percas, passam por grandes aflições que o seu coração não deseja. Nós também passamos, mas é nesses momentos que nós costumamos a deixar de lado os propósitos de Deus. É nos momentos de dificuldade, de obstáculo que encontramos, que nós deixamos de buscar como deveríamos, deixamos de orar como deveríamos orar, deixamos de exercer o chamado ministério como deveríamos exercer diante da dificuldade. Isso é oposição. Jesus traz como pano de fundo
falando desta viúva, da perseverança dela e a causa que ela consegue ganhar, para falar sobre oposições. Não importa qual seja ela. Você que está assistindo esse vídeo, certamente está vivendo algum tipo de cenário onde você se encontra passando um processo. E há obstáculos na sua vida, problemas para ser resolvidos, que aparentemente, até mesmo aos seus olhos, é impossível de ser resolvido. E isso traz o quê? Tristeza. Isso traz um desânimo, desfalência. É por isso que ele fala sobre o dever, ou seja, uma obrigação. E não desfalecer não é somente desanimar, porque a gente pode desanimar com muitas coisas, mas continuar em Cristo. Mas esse desfalecer é um desfalecimento onde a pessoa para completamente de crer, de acreditar que Deus possa mudar essa realidade do seu cenário, o problema que você tem buscado para o Senhor solucionar. O Senhor está dizendo com essa palavra: permaneça orando, não desfaleça, não pare de orar, porque se parar de orar, a primeira coisa que vai acontecer é a sua morte espiritual. Você não vai sobreviver, porque o crente ele se alimenta de uma vida de oração alinhado com a vontade de Deus. Então o Senhor traz essa palavra para meu coração, para o seu coração, dizendo para você: permaneça na fé, porque permanecer na fé é permanecer em oração. Permanecer em oração é permanecer perseverando. A fé ela vai gerar em mim e vai gerar em você esperança. A fé é o fundamento, é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, você está vivendo no presente, tendo a convicção, a prova de que Deus já solucionou o seu problema. Deus já mudou a sua realidade de que você está vivendo agora, que você olha com seus olhos físicos, mas está tudo destruído, tudo fora do lugar, nada resolvido. Mas pela fé você acredita que o Senhor já mudou. É isso que vai fazer você permanecer. É isso que vai fazer você continuar. Continue, persevere, permaneça posicionado como você está, mesmo vindo tristeza e desânimo, porque o Senhor promete nessa palavra responder ainda que tarde para conosco. Por que o Senhor fala ainda que tarde para conosco? Porque quando nós temos um problema, nós passamos a buscar o Senhor para resolver o problema, e quando não é resolvido do jeito que nós queremos, no nosso tempo, a gente fica desanimado. Mas o tempo é de Deus, o tempo é do Senhor. Se Ele ainda não entrou nessa causa, se Ele ainda não resolveu, não significa que Ele não esteja resolvendo. Se ainda não manifestou a solução do problema, não significa que isso já esteja acontecendo na dimensão espiritual, porque tudo que acontece no plano terreno, primeiro se manifesta no plano espiritual. A resposta vem de lá. Lembre do Salmo 121, de onde virá o meu socorro? É uma pergunta que você esteja fazendo, talvez nesse momento. Aí vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o teu socorro, bem presente na sua angústia. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Senhor, toma nas tuas mãos a vida da tua serva e do teu servo. Fortaleça neste momento, dê graça, ânimo para permanecer, Senhor, diante da adversidade, diante, Senhor, da resistência, diante da luta e da batalha que a tua filha está passando, o teu filho está passando. Abençoa, Senhor, sustenta, dê ânimo, dê coragem, ousadia a tua filha e o teu filho, e dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e fica na paz do nosso Senhor Jesus.